que eu vejo que não mudou muita coisa, né? E assim, o que tu vais, se tu fores prefeito, o que tu vais investir nessa segurança também na questão dos ônibus mesmo na cidade, para a população? A gente teve uma crise muito grande naquele período que eu era vereador, né? A gente teve uma crise caótica no sistema de transporte coletivo. E eu fazia uma vez por semana, eu ia para a Câmara de ônibus. Eu lembro. E não ia câmera, não ia ninguém fotografando, não ia nada. Eu simplesmente ia para um bairro e pegava o ônibus ali quietinho, eu e mais uma pessoa que andava comigo, para ter um pouco essa experiência. Inclusive, às vezes eu chegava muito irritado na Câmara, né? Porque muito quente. Teve uma vez que eu peguei o ônibus lá no Valparaíso, Alex Santiago, e ele pregou no Coroado. Aí depois ele pregou no Coroado, demorou um tempão para chegar outro ônibus. Aí eu parei no Terminal 1, ali na Constantino, peguei outro ônibus para ir para a Câmara. Aí o ônibus parava muito longe da Câmara, eu tive que fazer uma caminhada, acho que de quase 1 quilômetro. Eu não ia de terno, óbvio, eu deixava o terno na Câmara. Então foi uma experiência para eu entender como funciona, como é o nível de sofrimento das pessoas. Eu acabei de ouvir o Manuel Paiva, que é um cara que eu ouço muito sobre transporte coletivo. A questão do transporte coletivo, ela é muito simples. Ela é complexa de resolver, mas o problema é muito simples. Se não aumentar a velocidade média da frota de ônibus, todo o resto é panaceia e falsa solução para o problema. Tem que aumentar a velocidade média da frota. Ônibus em Manaus já teve velocidade média de 37 km por hora na época do Expresso. O Manuel acabou de dizer aqui, eu ia trazer esse dado, ele acabou de dizer, a velocidade média da frota hoje de ônibus em Manaus é 12 km por hora. Uma pessoa jovem, razoavelmente jovem como nós, anda a 6 km por hora. Então nós estamos falando de um veículo que anda só o dobro de que uma pessoa anda de velocidade. Se você pegar ali na Constantino Neri um trajeto de 1 km e 6 horas da tarde você sair a pé e sair de ônibus, você vai chegar mais rápido a pé do que de ônibus, porque ele anda muito lento. Como é que aumenta a velocidade média da frota? Corredor exclusivo de ônibus. Só que corredor exclusivo de ônibus não pode ser algo improvisado, como foi a faixa azul. Sim. Em que você faz o corredor exclusivo, não coloca mais ônibus para dentro do corredor, deixa ônibus nas duas vias, na direita e na esquerda, e você não alarga as vias que não têm ainda infraestrutura para receber isso. Algumas vias da cidade, o corredor exclusivo de ônibus está consolidado. Você pega ali a Torquato Tapajós, a Noel Núcleos, é pouco carro que entra no corredor, pouquíssimo. Tem que regulamentar, fiscalizar e garantir que não entre carro no corredor e o ônibus vai andar mais rápido. Não é justo, as pessoas não gostam de dizer isso porque a classe média reage duramente. Mas eu preciso ter coragem de dizer. Não é justo que o meu veículo, que o veículo do Alex, que o veículo do Carlos, que eles saem de casa e eu saio de casa sozinho, no ar-condicionado, e vou da minha origem para o meu destino sem parar para ninguém, tem a mesma prioridade no trânsito de um veículo que leva 70 pessoas e que para a cada 500 metros para a gente descer e subir. É óbvio que esse veículo que leva mais gente tem que andar mais rápido. Até porque, vocês viram, os ônibus não causam engarrafamento em Manaus. Do total de veículos em Manaus, só 2% são ônibus. 2%. Mas eles carregam 60% das pessoas. Só que como eles carregam as pessoas mais pobres, quando você cria corredor exclusivo, se engarrafa um pouco mais o trânsito, o cara que anda de carro reclama, chia, fala na imprensa, porque também atrasa um pouco a vida do cara que é dono do jornal, do cara que é grande empresário, do cara que é desembargador, do cara que é juiz, do cara que é político, e aí ele reclama e a gente recua. E o pobre, que não tem o mesmo nível de força para reclamar, continua sofrendo dentro do ônibus. Qual a consequência disso? Cada vez menos gente anda no ônibus. Se você tem um ônibus muito lento, ele demora muito. Se ele demora muito, ele anda muito lotado. E se ele é muito lento, você precisa de mais veículos para atender a mesma linha. Isso significa que ele custa mais caro, porque mais manutenção, mais motorista, mais combustível, mais tudo. É um sistema caro. Por outro lado, o sistema fica muito ruim, as pessoas param de andar de ônibus. A minha secretária em casa, ela não anda de ônibus. Ela anda de Uber Moto. Quem tem uma graninha financia uma moto. E cada vez menos gente anda de ônibus. O que que significa? O custo do sistema divide por menos pessoas. Qual a consequência? A tarifa fica mais cara. Então, esse sistema do jeito que está,
O único caminho que ele vai é colapsar. Uma hora ele vai colapsar. Aí você vai arrumando arranjos. Hoje, desculpa, Carlos, as pessoas não falam, mas hoje a prefeitura deposita todo mês, 38 milhões de reais em média na conta das empresas de ônibus. Nossa. A tarifa é R$ 4,50 para quem paga, mas ela é em média R$ 7,20. E a prefeitura paga essa diferença. Quem é que está andando de ônibus hoje? Quem recebe vale transporte, não conseguiu ainda comprar um carrinho ou uma moto, e o estudante que paga a gratuidade, e o idoso que paga a gratuidade. Esse sistema, ele é insustentável. É preciso garantir recursos do governo federal. O Manuel Paiva falou também de financiamento, e aí a minha relação com o presidente Lula ajuda muito nisso, para fazer obra de infraestrutura, para fazer um BRT decente, e não um improviso de BRT, como tentaram fazer com faixa azul. A questão do transporte coletivo a questão da mobilidade urbana na cidade de Manaus é terrível mesmo. Você vê, por exemplo, 1 milhão, né, de veículos na cidade de Manaus, somado a motos, por exemplo, você vai ter mais de 1.300.000 pessoas circulando, né, em veículos na cidade de Manaus. A cidade de Manaus tem 2 milhões de habitantes, praticamente a cada 2 habitantes, tem um veículo circulando nessa cidade. Quer dizer, é uma coisa terrível, né, nesse aspecto. Aí o sistema é muito caro, até porque tem que ter subsídio. Os subsídios é hoje 420 milhões anuais. Então, é muito sério essa questão do transporte coletivo. Eu acho que tem que ter uma alternativa muito mais a curto e a longo prazo, o Marcelo. Mas eu não queria só colocar